A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O Espírito Santo está conosco, nos chamando à conversão, mesmo quando estamos cometendo os mais hediondos pecados. Vamos aprender com o Padre Léo. E o mais bonito, e eu faço questão de falar, já falei isso lá dentro da zona, quando fomos entrevistar as prostitutas. Nem quando você estava no mais fundo, e isso vale para você também, para cada um de nós, que já cometemos pecados contra a castidade, nem quando você está no mais fundo do poço, cometendo o mais hediondo pecado, o Espírito Santo não abandona você. Isso é amor. Isso é amor. Os dons de Deus são irrevogáveis. E, gente, aqui está o único segredo capaz de restaurar uma pessoa, qualquer um de nós, que um dia já estivemos mergulhados nesses pecados. O Espírito Santo é um dom colocado em nós pelo Pai, quando nos teceu no seio de nossa mãe. Por Jesus, quando na cruz dá-se inteiramente, tanto que nós comungamos. E pelo Espírito Santo que, a partir do sacramento do batismo, não nos abandona jamais, jamais. Por mais medonho, por mais hediondo, por mais terrível, por mais miserável que seja o pecado dessa área, porque esse é o mais grave pecado que nós podemos cometer. São Paulo vai deixar isso com muita clareza. Olhe, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, Tobias, que já mostra que principalmente no matrimônio, o demônio só tem ação na vida e na história daqueles que se casaram banindo Deus da sua vida. Por mais terrível que seja esse pecado, por mais medonho, por mais pavoroso que seja esse pecado, o Espírito Santo não abandona você. O que o encardido faz? O encardido tenta, pela deformidade do nosso corpo, em primeiro lugar pela exposição do corpo, e depois pela deformidade do corpo, porque já disse, o corpo de uma pessoa que se prostitui caminha muito rápido para a destruição. É como o corpo de um jovem que se droga, em muito pouco tempo ele está completamente deformado. A gente vê lá em casa meninos e meninas que moraram conosco há 5 anos atrás e que tiveram a desgraça de recair. Em quão pouco tempo eles estão deformados, porque aí olhando para si mesmo, a pessoa vai se punindo, aí a pessoa não se cuida mais, o cabelo está tudo estragado, os dentes quebram, perde-se os dentes, até em função do álcool e da droga. Imagina, o crack, por exemplo, a força, ele chega a ter 700 graus quando a pessoa dá a baforada, o cachimbo. Imagina isso na raiz dos dentes. Então perde-se os dentes, o cheiro da pessoa, passa dias sem tomar banho, aquela sujeira vai grudando, vai aparecendo um monte de feridas no corpo, sarna, bicheira no corpo. A pessoa não se olha mais no espelho, a pessoa não cuida mais da sua roupa. Pode ver, eles vão ficando abandonados, larga, não cuida mais. Então, para devolver
a dignidade da pessoa. É preciso cair na ótica linda do catecismo. E a ótica é essa: a sexualidade é boa, a sexualidade é fonte de vida, a sexualidade é obra privilegiada das mãos de Deus. Para chegar nessa visão correta da sexualidade, é preciso a visão correta do corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Por que precisamos ter o cuidado com a roupa? E o cuidado também como veste essa roupa, para não despertar no outro a concupiscência, tema do nono mandamento, para não despertar no outro um olhar estragado. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Seja bem-vindo, Seja bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. É o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. a minha casa é também tua casa, A minha família é o teu lugar. vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor, do teu amor, do teu amor. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da
Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Depois de falar das bem-aventuranças, Jesus diz aos seus discípulos, aos cristãos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como é que um cristão pode ser sal da terra e luz do mundo? São Tomás comenta dizendo que nós somos sal na nossa vida e luz no nosso apostolado. Vamos olhar para essas duas características. Primeiro, o que quer dizer ser sal? Bom, sal é aquilo que dá sabor às coisas. Pois bem, o cristão, ele deve ser sábio. Você já parou para pensar o que quer dizer sábio? Sábio é aquele que sabe o que vale a pena ser amado. Estulto é aquele que ama o que não vale a pena. Ama bobagem. Ora, o cristão, ele sabe saborear as coisas verdadeiras. E não somente isso, ele, como o sal, ele dá sabor às coisas. Ou seja, este mundo sem Deus, sem o amor de Deus, ele é insosso. O cristão, onde quer que ele vá, o que quer que ele faça com a sua vida, as coisas vão ficando saborosas. Porque onde está o amor de Deus, ali tem um gosto. Porque o amor de Deus, Deus, é a única coisa que verdadeiramente vale a pena ser amada. Então, quando você, por exemplo, tem as suas atividades do dia a dia, o seu casamento ou o seu trabalho, os seus filhos, os seus vizinhos, tudo isso, com o tempo, tem uma tendência enorme de se tornar insosso. Mas com a vida cristã, com a vida de quem ama, e quem ama verdadeiramente Deus em cada coisa, as coisas vão ficando saborosas. Você vai conseguindo degustar a presença e o amor de Deus ao se doar. A sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Ali você é sal da terra, porque com sua vida você saboreia o amor de Deus em cada coisa. Mas você não deve ficar parado em você mesmo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E uma cidade não pode ser escondida no topo da montanha. É evidente, é claro, que o cristão que vive esta vida de sal da terra, com a sua vida, ele termina sendo testemunho, ele termina iluminando. Mas esta iluminação não é somente com o testemunho prático, mas é também com o testemunho da palavra de Deus que tira as pessoas da ignorância. Por quê? Porque nosso grande problema é a ignorância. É que somos tolos, somos estultos. Nós precisamos ajudar as pessoas a saírem da ignorância e da tolice de amar aquilo que é vil, aquilo que é fugaz, aquilo que é ridículo, que é passageiro, que é efêmero. Que beleza quando nós conseguimos tirar as pessoas dessa tolice. A tolice de amar aquilo que não vai sobreviver, que vai passar. Para que você fica investindo nisso? Quando nós brilhamos a luz divina e as pessoas começam a enxergar aquilo que vale a pena. Ou seja, o cristão, sal da terra, é sábio, mas ele não tem que guardar essa sabedoria para si mesmo. Ele tem que testemunhá-la, porque ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um alqueire. É necessário que ela brilhe e ilumine toda a sala. Por isso, bonum est diffusivum sui. O bem, ele se espalha por si mesmo. E se você for bom, se você for um homem, uma mulher que vive uma vida cristã, você necessariamente começará a ser luminoso. O próprio Jesus diz: vós brilhareis diante desta geração má e perversa como astros luminosos. Não se trata de vaidade. Se trata simplesmente daquilo que é a consequência evidente de quem vive a sabedoria de amar a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Pra levar entre as nações a minha boa nova, o Evangelho com alegria anunciar. Pra levar entre as nações uma nova esperança, o Evangelho com alegria anunciar. Sereis sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor. Levareis a paz aos corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor. Levareis a paz aos corações. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Pra levar entre as nações a minha boa nova, O Evangelho com alegria anunciar. Pra levar entre as nações uma nova esperança. O Evangelho com alegria anunciar. sereis sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor. Levareis a paz aos corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor. Levareis a paz aos corações. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O batismo de Cristo, parágrafo 1225. Foi na sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. De fato, ele já tinha falado da sua paixão, que ia sofrer em Jerusalém, como de um batismo com que devia ser batizado. O sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado são tipos do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito,
para entrar no reino de Deus. Repara, onde é que foste batizado? De onde é que vem o batismo, senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo? Ali está todo o mistério. Ele sofreu por ti, foi nele que tu foste resgatado, nele que foste salvo. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, delas não saísse mais dor, que de hoje em diante só saísse amor. Foi sempre o teu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. O meu amor que cura a sua dor. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 13 de junho, nós recordamos a memória de Santo Antônio de Pádua, ou também chamado Santo Antônio de Lisboa. De Pádua, porque ele morreu no ano de 1231, em Pádua, na Itália, e de Lisboa, porque ele nasceu no ano de 1195, em Lisboa, Portugal. O seu nome de nascimento era Fernando, e ele,
aos 19 anos, ingressou no mosteiro dos padres agustinianos, era a ordem regular de Santo Agostinho, e ali ele se tornou então o Frei Fernando. Teve a oportunidade de estudar Sagrada Escritura e também teve a oportunidade de ser ordenado sacerdote. Antes de se tornar franciscano, conta-se 2 pontos da história que moveram o coração de Frei Fernando a mudar da congregação dos freis agustinianos para a congregação de São Francisco de Assis. Uma vez, 2 frades franciscanos bateram à porta do convento dos agustinianos e Santo Antônio os atendeu e eles estavam ali pedindo comida. Santo Antônio viu uma virtude muito grande na vida daqueles 2 homens que eram mendicantes, estavam ali pedindo o sustento diário de suas vidas e seguindo Jesus. Também um outro fato foi que Santo Antônio testemunhou os 5 mártires franciscanos, chamado São Berardo e seus companheiros mártires. Eles são celebrados no dia 16 de janeiro. Você pode encontrar um link da vida de São Berardo e por que eles se tornaram mártires aqui na descrição do vídeo. Assim, esses 5 mártires franciscanos passaram por Portugal e o Frei Fernando viu o testemunho daqueles homens que entregaram a vida e puderam então testemunhar Jesus junto aos muçulmanos lá em Marrocos, porque estes mártires foram mortos pelos muçulmanos. Santo Antônio começou a nutrir no coração o desejo de ser franciscano e de ir a terras distantes, principalmente junto aos muçulmanos, para levar Jesus Cristo e o Evangelho. Diante dessa circunstância, ele conseguiu a autorização dos superiores, com muita dificuldade, e ingressou na ordem de São Francisco de Assis, com a intenção de ir à região de Marrocos evangelizar. Como franciscano, então, mudou de nome. De Frei Fernando, agora é chamado de Frei Antônio. Frei Antônio, ele no coração sempre humilde, embora inteligente e tamanha sabedoria que tinha no coração, nunca foi soberbo e cheio de si. Era humilde e reconhecia que todos os dons vinham de Deus. Diante dessa circunstância, ele chegou até a se encontrar com São Francisco de Assis no ano de 1221, no capítulo geral da Ordem. E ali São Francisco viu, naquele pequeno frei, um homem virtuoso, humilde e pronto para o serviço. Frei Antônio foi para um convento, começou a fazer os trabalhos simples e depois, então, foi enviado para Marrocos. Fez a viagem, chegando lá, em poucos dias ficou muito doente, tanto que os superiores disseram: terá que voltar para a Europa, para se tratar lá, porque aqui você vai morrer. Santo Antônio não queria, mas, por obediência, seguiu de volta para a Europa. Nesta viagem, houve uma grande tempestade em alto mar, o navio se desviou e acabou parando na Itália, não conseguiu chegar até Portugal. E ali, providencialmente, ele ficou na Itália por um período. Vejam bem que Santo Antônio queria estar em Marrocos, mas a providência divina queria que Santo Antônio permanecesse na Itália. E a partir de então, ele começou a ser um grande pregador. Sendo pregador do Evangelho, ele anunciava a verdade da fé católica, principalmente contra a heresia dos albigenses. Por isso, Santo Antônio é chamado de martelo dos hereges. Santo Antônio também é chamado de taumaturgo, ou seja, aquele que realizou diversos milagres e prodígios. E se os homens não queriam ouvir a sua pregação, conta-se que até os peixes vieram para ouvir Santo Antônio pregar. Ele é uma pessoa iluminada por Deus e que se deixou conduzir pelo Espírito Santo. Pregou na Itália, também pregou no sul da França. Santo Antônio é muito popular junto ao povo brasileiro, que o invoca em diversas necessidades. Ele também é invocado como santo das causas perdidas, quando então se perde algum objeto,
se reza o responsório de Santo Antônio para pedir que Deus nos ajude e providencie que seja encontrado. Santo Antônio, ele é o terror dos demônios, porque quando se anuncia a verdade do Evangelho, esta salva os corações, leva à conversão, ao arrependimento dos pecados e a reencontrar o caminho da vida eterna. Peçamos hoje que Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio dos Milagres, Santo Antônio também chamado de Lisboa, interceda por nós, para que perseveremos na nossa fé e sejamos também testemunhas do Evangelho. Lembremos da providência na vida de Santo Antônio. Ele queria estar num lugar, mas a providência divina quis que ele estivesse em outro e ali fez frutificar a sua pregação. Santo Antônio, por sua sabedoria, pregações e escritos, ele é chamado de doutor da Igreja, exatamente porque soube conduzir o povo na verdade de Jesus Cristo. Santo Antônio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Ó Santo Antônio, ó Santo querido, em teu colo levaste o menino. Ouve também a nossa prece, ao Senhor intercede por nós. O que foi perdido, ajuda a encontrar, e o mar enfurecido, tua oração vem acalmar. Dá-lhe a força do Senhor, onde falta fé, vem ser guia e protetor. Ó Santo Antônio, ó Santo querido, em teu colo levaste o menino. Ouve também a nossa prece, ao Senhor intercede por nós. Onde há necessidade, que nunca falte o pão, e por toda enfermidade alcança a libertação. Aos aflitos em perigo, dá-lhes a paz do Senhor. Onde há tristeza, vem e ensina o amor. Ó Santo Antônio, ó Santo querido, em teu colo levaste o menino. Ouve também a nossa prece, ao Senhor intercede por nós. Ao Senhor intercede por nós. Ao Senhor intercede por nós. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Disse São João Damasceno: ser vosso devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe,
nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Demorei a te encontrar. Você sempre a esperar por mim. Uma luz na escuridão. Mãe, foi difícil até aqui, mas teus olhos me guiaram, sim, foram luz na escuridão. Mãe Aparecida, minha vida em cada oração, quero repousar em teu colo, entregar em teus braços meu cansaço e solidão. Mãe Aparecida, minha vida é só gratidão por teu amparo e intercessão. Escuta minha voz e acolhe a todos nós. Mãe, sou teu filho, estou aqui. Meu silêncio conta tudo que guardo no meu coração. Mãe Aparecida, minha vida em cada oração, quero repousar em teu colo, entregar em teus braços meu cansaço e solidão. Mãe Aparecida, minha vida é só gratidão por teu amparo e intercessão. Escuta minha voz e acolhe a todos nós. Me ensina a guardar no coração cada gesto e palavra que me fala o Senhor. Ouvir tua voz, falar teu sim em mim. Mãe Aparecida, minha vida em cada oração, quero repousar em teu colo, entregar em teus braços meu cansaço e solidão. Mãe Aparecida, minha vida é só gratidão por teu amparo e intercessão.
escuta minha voz e acolhe a todos nós.